Olá, pessoal. Hoje nós estamos gravando nosso primeiríssimo episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome. Mas ele não tem nome justamente porque são tantos temas que a gente quer falar que é difícil escolher um nome. Tem vários candidatos, vocês vão ver, quem sabe vocês possam até contribuir para escolher o nome, vamos ver. Mas hoje a gente quer falar sobre alguns desses temas. Quais são eles? Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, saúde, atividade física, tudo que é essencial para a nossa vida humana. Exatamente, porque afinal a ideia é que o humano ele é composto de todas essas áreas, né? Então é importante que a gente consiga unir essas instâncias da nossa vida, né? A saúde, o exercício, o psicológico, todas essas coisas estão interligadas. Então é por isso que é tão difícil a gente escolher um nome, mas hoje a gente vai usar justamente o que conecta todas essas coisas, que é a busca por ser uma pessoa melhor, a busca do autodesenvolvimento, que foi muito do que uniu aqui a gente. Então a gente vai usar essa retórica do autodesenvolvimento, né, que é a nossa busca, e que é muito do que nos conectou. Então vocês vão descobrir não só um pouco a história de cada um, a gente vai discutir qual a nossa visão sobre autodesenvolvimento e conectar todos esses pontos. Então vamos começar com o nosso querido César. Se apresente, por favor. E aí, galera, beleza? Aqui é César Laurenti, quem está falando. E, resumindo o que o pessoal falou, a gente vai conversar um bocado. Neste primeiro momento, a gente vai só fazer um bate-papo falando o porquê que a gente está aqui, o como a gente se uniu, como a gente se conheceu e quais são as coisas que a gente tem mais comuns, né? E no desenrolar dos próximos episódios, a gente vai abordar vários temas e, quem sabe, até ter uma multiplicidade de convidados para contribuir com a gente, porque a gente tem, assim, em comum, né, essa vontade de conhecer, de aprender e de desenvolver não só o saber, mas principalmente a sabedoria. É isso aí. Passando a bola aí, vou apresentar, então, a Karina Miyasato. Mas você não falou sobre você. Mas a gente vai se entrevistar em algum momento. É verdade. Então tá bom. Um entrevista ou outra. Bom, então vou falar um pouquinho. Meu nome é Karina Miyasato. Estou muito feliz da gente estar aqui, podendo desenvolver esse projeto, né? Que acho que a gente já tinha uma sementinha, mas aí, conversando com o Alberto, a gente acabou botando em prática mesmo. A gente tinha uma ideia, né, do que a gente queria falar, enfim, de começar a introduzir mais conceitos um pouquinho mais profundos, assim, para além do que a gente costuma fazer nas nossas profissões no dia a dia, né, somos professores de Kung Fu, eu e o César, o Alberto também, né, não deixa de ser, também está ali fazendo parte do grupo. Que mais? Estou nutricionista, né? Tenho uma formação em nutrição, psicanálise, acupuntura, massagem e que mais? Vixe, por isso que eu falei que vai precisar da entrevista. Se for dar seu currículo aqui agora, ferrou, vai daqui até a Augusta. Esse é o claro sinal, pelo menos na minha opinião, assim, de quem busca ser uma pessoa melhor, que às vezes uma área só do conhecimento não é suficiente, né? Então não me surpreende essa lista assim grande, porque é isso, às vezes você esgota uma área assim, não? Então você tem que buscar mais conhecimento em outras áreas. Fato. A gente começa a estudar uma coisa, daí uma coisa puxa a outra e vai ligando e a gente vai abrindo o leque, assim, é uma coisa infindável, né? Acho que a busca por conhecer, né, a essência humana, ou entender o que é a gente aqui, por que a gente está aqui, né? Faz a gente estudar, enfim, ir atrás e se estudar, né? Acho que esse é o ponto mais importante. A gente saber o que tem dentro, né? Do que a gente é feito, não só biologicamente, né, nutricionalmente falando, mas em outros termos, assim, um pouquinho mais sutis, né? Essa é a busca, né? E falando de desenvolvimento pessoal e tudo, fala você, Alberto, como que você chegou nisso, o que te levantou a curiosidade para a gente fazer esse projeto juntos? Bem, então, meu nome é Alberto Bueno,
E muito antes, assim, de eu sequer ouvir o termo autodesenvolvimento ou busca, ou seja lá o que for, eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim. Então, eu sempre gostei de aprender. Hoje eu considero que aprender é o meu hobby, na verdade, assim. É o hobby que eu mais gosto, porque eu vejo muito prazer no desenvolvimento, seja lá do que for, de aprender um esporte, aprender um instrumento. Então, eu acho que vem muito disso, assim, de... A minha busca, assim, a minha essência e tal, vem dessa curiosidade, na verdade, quase que infantil nesse sentido, assim, de querer descobrir como tudo funciona, assim. Eu lembro, quando eu era bem criança, assim, às vezes meus pais chegavam em casa e o telefone estava desmontado, assim, a TV, já desmontei, sabe TV de tubo, assim, aquela TV antiga? Eu abri a TV porque eu queria saber como é que as pessoas entravam lá dentro, assim, né? Então, acho que essa curiosidade meio... inocente, assim, de criança, é uma coisa que eu carrego meio que até hoje, assim. Então eu gosto de aprender coisas. E aí, né, conforme a gente vai amadurecendo, aí eu vou categorizando isso como autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então, deixei de ser também só curioso por qualquer coisa, mas aí eu começo a focar essa energia da curiosidade em coisas que vão trazer mais resultado, assim, para a vida prática, assim, né? Seja para o meu bem-estar ou para o bem-estar das pessoas. Então, a parte que eu gosto do autodesenvolvimento é para que eu possa ter, no final das contas, uma vida mais saudável, mais alegre, e também as pessoas à minha volta, assim. Então, eu resumiria, assim, talvez a minha vida como sair de uma curiosidade inocente para encontrar um caminho, assim, que seja um pouco mais direcionado e que traga resultado prático, assim, né? Então... É legal você falar isso, porque a gente, quando é criança, talvez tenha essa pureza inata, e justamente porque a gente é instigado a estudar as coisas que são focadas em resultado e não em aprendizado, não em desenvolvimento interno, ou seja, não está focado em autodesenvolvimento, a gente vai perdendo isso. Eu falo porque eu tinha uma dificuldade gigantesca com o ensino tradicional, ensino conteudista. Então, assim, ficar de recuperação, principalmente na parte de exatas, era um terror para mim. E, a priori, várias coisas me faziam entender que eu não aprendia ou que eu tinha, sei lá, menos capacidade do que outras pessoas. O ponto é que não existia um direcionamento e nunca houve a seguinte pergunta, né? Do que esse rapaz é capaz? Do que realmente está pulsando ali dentro? Quais são as capacidades que estão internas e são inatas e que ele poderia desenvolver de bate-pronto? Então, esse olhar ele não existia. Não é à toa que, com o passar do tempo, eu acabei também sendo uma pessoa, não vou nem só dizer curiosa, mas investigativa, e fui fazer filosofia, né? Buscando realmente entender qual que é a raiz das coisas para poder ter uma visão mais ampla. Eu entendi que a visão filosófica era uma visão de conjunto, então você não podia olhar só para as partes das coisas. Não é à toa que ciências específicas não me atraíam, respeito, mas não me atraíam. Então, voltar o olhar para algo que é de conjunto, né, e pensar no desenvolvimento humano, na capacidade que a mente tem, sempre estava ali, latente, né, esse quê de investigar. E aí gerou uma ramificação gigantesca. Ao invés de ficar, né, só no tronco, eu fui olhando para os galhos e hoje sou aí uma metamorfose ambulante. E curiosidade, você falou da filosofia, assim, que você entrou no curso de filosofia como uma derivação dessa busca, assim, né, pro conhecimento, também pelo autodesenvolvimento, assim. Foi algo que atendeu, assim, essa sua busca, ou em parte, assim, o que te ajudou a... Você se tornou um filósofo ou você aprendeu sobre... Entendeu? O que se passa num curso de filosofia, assim? Não tenho a mínima ideia. Cara, inicialmente o que me encantou foi ali, o primeiro e o segundo colegial. Tinha uma professora chamada Olga, que era fantástica, e depois o Mário Sérgio, no segundo colegial. Ambos me cativaram pra caramba porque eles perguntavam coisas sobre o ser, sobre o humano, e mostravam ali uma gama de perguntas que eram muito diferentes, não só focado em conteúdo, e aquilo me instigava. Ali você tinha a voz para poder falar de algo que não estava pré-formatado. Então eu vou dizer que a filosofia que me foi apresentada no colégio foi mais importante do que a desenvolvida na faculdade. Por quê?
Porque hoje em dia você vai para a faculdade, você também tem especialização. O cara vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, ele pega uma parte de algo e vai se especializando. Então, hoje você vai pegar, o cara é especialista em Kant, o cara é especialista em Sócrates, Platão, sei lá, em filosofia moderna, em filosofia antiga. E aí você mata um pouco da essência do que é ser filósofo, né? Tanto que a parte que me intrigava, que era uma parte que você não tem de bate-pronto, hoje talvez o cenário esteja um pouco diferente, que a parte de busca de pensamento e filosofia oriental não tinha. Então não cumpriu. Eu tive que filosofar de outra forma. Então me considero um filósofo, né, de certa forma um buscador, né, que investiga a parte de essência. Se eu for olhar, talvez eu seja herético para quem é filósofo hoje em dia. Muito mais filósofo que talvez muitos filósofos por aí, né? Porque acho que essa coisa de especializar muito, você acaba fechando demais, né, o teu olhar, e muitas coisas acabam ficando de fora. Igual pensar na medicina, né, que nem a gente tinha falado outro dia, das especialidades. Então eu só vou ver o seu ovário, né? Eu não vejo mais se você tem alguma outra coisa, se seu emocional tá bom, se você tá comendo certo, se não. Eu só vejo isso. E aí isso acaba que, né, eu vejo muito... Lógico, tem profissionais e profissionais, mas... Eu vejo muitos, assim, é mais comum, né? A gente vê essa... eu só consigo olhar para isso. Se não tem a ver com o seu ovário, então não quero saber, né? Aí acaba que... Acho que na filosofia, principalmente, né? A filosofia é uma coisa para você investigar e ficar fazendo perguntas e abrindo o leque cada vez mais, né? Eu entendo que talvez seja isso. Então, acho que você, né, no caso, é um buscador e um filósofo... por essência, assim, né? Nato. Agradeço a visão, né? Embora não seja uma visão imparcial. Mas engraçado você falou, né, sobre a medicina, que como você mesmo falou, que você fez o curso de nutrição. Eu já ouvi muito uma especialidade da nutrição, não sei se é o nome correto, mas falando assim, nutrição integrativa. Que, pelo que eu entendo, é a nutrição olhando o ser como um todo, não só o que a pessoa está comendo, mas como às vezes os hábitos dela influenciam até em problemas, né, de nutrição, de compulsão alimentar e esse tipo de comportamento. E aí, quando eu vejo essa expressão, nutrição integrativa, para mim é meio redundante, porque deveria ser integrativo desde o início, entendeu? Mas eu acho que cai nisso que você falou, né? Do tipo, se a pessoa só estuda nutrição e ela não quer entender mais nada, nenhum aspecto do ser humano, fica limitado ali o tratamento, né? Total. Eu não conhecia a expressão, né? Até porque eu talvez pratique... Talvez não, né? Eu pratico isso, mas não tinha um rótulo, né? Mas eu não consigo ver, assim... no meu papel de nutricionista, não consigo ver a pessoa separada ali, só como uma biologia, assim, né? Um corpo que funciona ali com as suas reações químicas e tudo, né? Porque o ser humano é uma coisa muito complexa, né? Uma coisa divina, assim, né? Então, você reduzir aquilo em reações químicas, você perde muito, né? Então, eu até fui me especializar em psicanálise e outras coisas assim, para poder justamente ter uma visão mais integral, né? E aí você conseguir entender o que aquela pessoa come. Ela tá comendo a pizza, mas o que ela tá comendo além da pizza, né? Ela tem um histórico, ela tem uma emoção ali que ela come junto, é uma raiva, sabe? O que ela quer preencher. Então, assim... E isso é um ponto, né? Tem outros milhões de fatores de rotina, enfim, trabalho, o que a pessoa faz, o meio que ela cresceu, como está a vida dela atual. Enfim, tem milhões de fatores que vão influenciar no simples ato de comer, né? Que a gente acha que é uma coisa batida, assim, a gente às vezes nem presta atenção, mas tem muita coisa ali, né? Embutida, né? No ato de comer. Sim, tem o lado social, não, tem um monte de coisa. Tanto é que eu já ouvi muito assim de que, assim como, por exemplo, bebida, drogas e tal, que o meio que você tá influencia às vezes muito mais do que suas próprias predisposições, assim, né? Então, às vezes, se você tá no meio de pessoas que comem só fast food, assim, toda vez, você vai sair com as pessoas, aí você vai acabar comendo fast food, porque o custo ali, o atrito para você tá junto com as pessoas, você pedir outra comida, você ir em outro lugar para comer,
é difícil, né? Então, são tantos aspectos, mas eu acho que isso linka com justamente o nosso objetivo, né? De mostrar, acho que esse é o primeiro objetivo, que o homem, o ser humano, né? Ele é composto de várias facetas e que não dá para você olhar uma coisa só. Então, é legal, assim, juntar todos esses lados, assim, da filosofia com a nutrição, é muito bacana. Vocês que são terapeutas, né? Deve ser muito legal juntar essas pecinhas. Cara, acho que, como eu disse, né? Se você olha para a filosofia na raiz, assim, a investigação do que é chamado de... Você precisa de uma pergunta, né? Então, assim, como fazer filosofia? Você precisa de uma pergunta. A partir dessa pergunta, você tem uma raiz. Então, você vai manter sempre essa busca pela raiz, que é a pergunta. A partir disso, você tem uma visão que ela precisa ser de conjunto, né? Então, assim, você não pode olhar algo isolado. Quem olha algo isolado é a ciência. Quando a gente está conversando do jeito que a gente está conversando aqui, a gente está fazendo filosofia. E tanto a ciência quanto a filosofia tem que ser, né, radicais no sentido de que você não pode perder essa busca. A gente aqui está falando de várias coisas amplas, mas até onde a gente conversou, né, a ideia do desenvolvimento humano está sempre em pauta aqui porque a gente tem essa multiplicidade de buscas, né? E a gente, na filosofia, tem que ter um rigor bem comum na ciência. E o rigor é saber indagar. Essa é a parte que talvez seja mais importante que a gente aprende na faculdade. Né? Os professores, eles te ensinam o como, de fato, ler um texto, ver pré-requisito, ver de onde veio. A gente conversou bastante no nosso primeiro encontro, antes de fazer a gravação, sobre questionar a raiz das coisas e a perda do rigor, né? Vários vão ser os temas que a gente vai trazer aqui, que hoje surgiram na mídia e estão aí largados ou com uma parte muito rasa sem ver nenhuma profundidade. E isso aqui é complexo quando você tem uma formação que ela é só conteudista, né? Ou quando existe a ideia de um propósito, mas o propósito, na verdade, ele é vazio, né? Porque é tudo pautado em algo temporário, num status ou qualquer coisa assim, e as pessoas nem sabem o que estão fazendo. Então, cabe a gente aqui falar um pouco. E falar em educação, né? Você pode falar um pouco sobre educação, né? Verdade, eu trabalho com educação, né? Então eu tenho uma... É chamado de EdTech. É uma empresa de educação, tecnologia para educação, né? Mas, invariavelmente, você cai em como que funciona a educação. Como que uma pessoa aprende, qual que é o melhor jeito de aprender. E esse é um tema que, né, como a educação ela envolve a educação do ser humano, é muito complexo você dizer assim, tá bom, qual que é o modelo ideal então que deveria ter uma escola? É só passar o conteúdo? É formar a pessoa para a sociedade? É ensinar bons hábitos? É ensinar respeito? Então, assim, tem várias visões, né, nessa parte da educação. Então, tem escolas que focam puramente em passar o conteúdo para a pessoa entrar numa faculdade, por exemplo. Tem outras escolas que vão focar na formação da pessoa como ser humano. Embora aí também tem até outros conflitos que, assim, entra num lado de que tem várias críticas, né, dentro do mundo da educação, de que o quanto que também parte da educação que deveria ser dos pais, os pais terceirizam para a escola. Então toda essa discussão, né, do como você forma um ser humano é muito complexo, assim, né? Tem todos os vieses, tem, né, seus prós e contras. Mas é muito interessante você ver como diferentes metodologias de ensino formam diferentes pessoas, assim, né? Preparando para a sociedade. Mas, invariavelmente, você cai em dilemas, assim, como... Tá bom, no fundo, igual você falou, assim, né? Do padrão da escola, que você sentia que você não se encaixava. No fundo, a escola é uma coisa... no formato que a gente tem hoje, né, que ela te prepara para entrar na faculdade, que te prepara para entrar no mercado de trabalho, que, embora, né, com a era da tecnologia e da informação, as coisas estão mudando um pouco, mas, assim, nas últimas décadas, ou até quase o último século, é uma coisa muito revolução industrial, né? Formar ser humano para apertar parafuso, tem que ser todo mundo igual, um padrãozinho. Então, a escola, ela tenta fazer um padrão. Tem escolas que são diferentes e tal. E aí é difícil você pegar um aluno que não se encaixa naquele padrão que a escola está tentando implementar. E aí aquela pessoa ela é taxada de, não aprende.
Ou às vezes ela até é bulinada, é burro. Mas às vezes é assim, a inteligência, né? Ela é composta de vários elementos. Não é só a inteligência lógica, matemática. Isso não quer dizer nada sobre a capacidade da pessoa. Então, é muito bacana, assim, que como você desenvolve um ser humano. E também, agora, tô filosofando agora, hein? Como que também essa responsabilidade por formar o ser humano, o quanto que é responsabilidade do próprio indivíduo e quanto é responsabilidade da sociedade, entendeu? Do tipo assim, tô na escola, beleza. Uma parte, a escola tem que me puxar. Outra parte é o quanto que depende de mim. Essa é uma pergunta interessante também. O autodesenvolvimento tem que vir de terceiro ou tem que vir só de mim? Então eu vejo que são os dois, né? Tem tanto a escola ou a sociedade, enfim, ela tem o seu papel no desenvolvimento do ser humano, né? E claro, a própria pessoa também. Mas como a gente já tem essa formatação de sociedade, né? Já tem suas regras e tudo, a gente precisa aprender como se portar, né? Para poder sobreviver, enfim. E isso vai refletir de maneiras inúmeras em cada pessoa, né? Cada um vai reagir de um jeito. Aí tem as minúcias, né? Tem a sociedade como um todo, tem as famílias, né? E tem, sei lá, suas peculiaridades de cada região, enfim. Vão ter várias ramificações, assim, que vão imprimir uma coisa bem forte ali no ser humano, né? Vai deixar uma marca. E isso vai fazer, né, dependendo do como você vai lidando e dos perrengues que você passa na vida, isso vai fazer você despertar ou não, né, depende de cada um, claro, mas despertar um desejo, uma vontade para ir buscar. Pô, o que mais tem além desse sofrimento que eu tô passando? Porque infância, querendo ou não, é uma selva, assim, né? Você tem que sobreviver, literalmente, assim. Fisicamente, emocionalmente, é sempre um desafio. Então, você vai lidar com isso, enfim, né? Teu ego vai moldar ali do jeito que der para se defender, para sobreviver. E, posteriormente, assim, mais adulto, mais responsável por si mesmo, existe a chance, né, da pessoa querer ir buscar novos caminhos, enfim, buscar alternativas internamente, né, para poder entender, para poder lidar justamente com toda essa informação que a gente tem da sociedade, enfim, desse plano que estamos, né. Então, acho que os dois são muito importantes, porque um não vem sem o outro. Se a criança ela não tem estímulo nenhum da sociedade, ela pode, né, só fica ali num berço de ouro, por exemplo, né, ela não vai ter desafio nenhum, ela vai ficar numa zona de conforto eterna, né? Então a gente precisa desse estímulo, precisa desses desafios para poder ir crescendo, né? O que você acha? Você tinha falado? Eu achei legal que você levantou essa visão de, né, não ter um ponto só, né? Não tem uma verdade, não tem um fator só que seja relevante. Eu gostei da pergunta do Alberto. E o que eu estava refletindo enquanto você estava falando, também baseado na pergunta, é que assim, eu pensei em qual é a idade que a pessoa está capacitada a começar de fato a buscar e ter um pensamento crítico. Porque parte do processo da filosofia é desenvolver, né, um raciocínio crítico. E quando você só tem conteúdo, isso não ocorre. E aí, o ponto que eu lembrei, que eu gosto bastante de falar, acho que vai render um episódio inteiro, é a questão dos ritos de passagem, né? Então, vamos pensar em sociedades que são menores ou sociedades tribais antigas, onde isso era bem marcado. Você tem etapas onde as crianças elas têm um desenvolvimento, elas são acompanhadas pelo micro nicho familiar, que é pai, mãe, irmãos, no caso de ter irmãos, e a sociedade tribal em si, por exemplo, ou a comunidade que está ali, que é uma microcomunidade. E existem períodos em que você tem uma observação. Então, quando a gente vai falar de rito de passagem, você tem um olhar, né? Vamos pensar assim, de forma resumida, um sistema indígena. As pessoas ganham nomes à toa, né? Sei lá, o touro sentado, o grande búfalo, o canário voador, sei lá, qualquer nome que as pessoas vão herdar. Não é à toa, é porque existem características que estão ali, a gente vai poder falar disso várias e várias vezes, né? Mas eu sinto que isso se perdeu pra caramba hoje em dia. E aí esse tipo de olhar de pessoas que já tiveram autodesenvolvimento, mesmo que seja num micro-regime, faltam hoje em dia. Porque, vamos dar
tudo que é igual para aquela pessoa, sem olhar para o indivíduo. Né? E menos ainda olhando para o coletivo, pensando no que está acontecendo para fazer com que aquela coletividade ela possa surgir. Não estou dizendo que não tem escolas que façam isso, mas no sistema que ele é só conteudista e tradicional, isso se perdeu de longe. E numa sociedade onde as pessoas não estão atentas e simplesmente jogam um celular, um tablet na mão de uma criança para entreter ela, cara, e aí, como é que fica? O entreter, para não dizer, pelo menos na minha opinião, abafar ali o humano, né? Na verdade, você quer que ele fique quieto ali, não se mexe, não faz nada, quero que você só exista. Falou e disse. Mas você falou que dessa questão da idade, né? A partir de que momento o ser humano está mais preparado para iniciar a sua busca e pelo menos estar consciente da própria busca, né? Você falou que a sua foi mais ou menos nessa época foi esse entendimento de que talvez você não se encaixava tanto no sistema padrão de ensino e a entrada na faculdade, né? E para você, cara, onde que foi esse momento que você percebeu assim, sei lá, eu sou uma buscadora, eu gosto de me desenvolver, assim, onde que você encontrou esse prazer? Acho que, assim, eu comecei as buscas, assim, acho que com uns 14. Tava ali querendo, sei lá, comecei com a Wicca, né? Começando a pegar os livros, assim, mas a minha ideia já era outra, né? Era meio brisa, assim. Harry Potter na veia. Vou fazer magia, E é claro que eu me frustrei um pouco porque a coisa é mental, né? Uma visualização, enfim. E eu achei que eu ia, né? Nossa, meu caldeirão aqui vai soltar fogos e tal. Enfim, mas querendo ou não, isso abriu uma porta, né? Pra eu falar, existe mais do que estão me falando aqui, né? Do que a escola falou, do que meus pais, né, me mostraram, enfim. Tem mais coisa. E daí, essa foi a porta de entrada. Ou talvez o Kung Fu, né? Talvez o Kung Fu tenha... Não, a Wicca veio antes. Não, ou não? Eu acho que a Wicca para você veio antes. Para mim, a Wicca veio antes, Depois eu entrei no Kung Fu e aí a gente aprofundou nos estudos aí com você, isso. Né? Foi isso, Mas vamos fazer esse link aí, porque, para quem não sabe, essa é uma das coisas que nos une, né? O Kung Fu, a arte marcial. Você falou assim, você entrou no Kung Fu. Fala, então, desse momento, assim, quando que você entrou no Kung Fu, por quê? E aí linka com o nosso mestre César. E aí a gente conta um pouco dessa história do Kung Fu, de onde veio essa busca do oriental. Bom, Kung Fu entrou na minha vida através da música. Sempre falo isso. Uma amiga minha, né, tava ali, a gente tava passando na rua, a gente se encontrou por acaso, ela falou, eu tô treinando Kung Fu, não sei o quê, e lá eles tocam metal nos treinos. Eu tava na minha época mais, aí eu falei, então eu vou lá, quero saber, né, eu preciso fazer mesmo uma atividade, nem sei o que é Kung Fu, mas eu vou lá porque eles tocam metal. Aí eu fui lá, marquei uma aula, gostei e tal, já me inscrevi, né, me matriculei logo na primeira aula e tudo, e aí fui desenvolvendo, né? Aí o que foi a música, ela ficou completamente abafada ali, porque a arte mesmo, a arte marcial em si me cativou e até hoje eu estou lá pela arte, né? E não mais pela música. Que ano que foi isso que você entrou? Isso foi em 2007, eu tava com 15. Eu acabei de divulgar a minha idade aqui. As pessoas, façam as contas. Se entregou. Me entreguei. E você, da onde veio essa busca pela arte marcial? Para quem quiser saber mais e bastante detalhado, a gente já deu entrevistas em podcasts, né, que são de amigos da gente conhecidos, né, o que sei sobre tigres e dragões. Quem quiser vai lá, tem um podcast inteiro entrevistando a mestra K e o outro comigo aí, então, né, valeu aí galera pela moral. Para quem não sabe, os dois são mestres de Kung Fu, não são apenas praticantes. Então assim, só falando de forma resumida assim, né, eu acho que tem uma coisa que até pensando em autodesenvolvimento foi anterior, pensando no esporte antes até do Kung Fu. As artes marciais, elas sempre estiveram presentes na minha vida por conta de, né, filmes, animes,
e do judô, que foi o primeiro esporte com que eu travei contato de fato, assim, né? E que ali já existia alguma coisa que mostrava um potencial, um interesse por um outro tipo de desenvolvimento. Mas como o esporte era um negócio que era muito secundário, né? Tipo, no início da minha jornada, assim, tipo, imagina, se eu pensasse em fazer educação física na época, era assim, vai ser surfista ou técnico de futebol, né? E é isso, né? Ou vai ser professor que vai dar bola para as crianças jogarem, que era basicamente o que acontecia. E aí o que vinha como, né, secundário, assim, que você buscava fora da escola, sei lá, surgiu para mim o judô ali. Mas eu gostava pra caramba de filmes e o Bruce Lee estava em alta por conta das várias incursões de, né, filmes que meu pai trouxe pra gente assistir em casa, e ali pintou um interesse. Mas eu posso dizer seguramente que sem o esporte eu não seria o que eu sou hoje. Eu sempre falo da esgrima, que na verdade, logo depois do judô foi a primeira arte marcial, embora ocidental, que eu pratiquei. E ali eu aprendi de fato, né, a ter uma identidade arquetípica, mas uma identidade. Então, assim, a gente é fundamentado por uma série de arquétipos, a gente vai falar sobre arquétipos, né? Inclusive terapeuticamente. Só que ali eu fui fisgado. Eram 4 pessoas que faziam sabre, fora o mestre de armas da gente, e efetivamente eu era o D'Artagnan, porque eu era o mais novo da galera ali. Então era como eu me sentia, né? E ali começou a surgir um despertar pelo esporte de um jeito que não existia antes, porque eu de fato me sentia bom em algum tipo de esporte. Nos coletivos eu não era. Então imagina o inferno que era essa criatura, né, na escola, né? Sofrendo bullying, né, ruim em várias matérias, e efetivamente não era bom de esporte, né? Não de esporte coletivo. E efetivamente, esse despertar através, né, do esporte acabou gravando em mim uma necessidade por esse desenvolvimento. E a arte marcial, ela sempre teve um pano de fundo, e olhando para os filmes, e um pouquinho depois do Bruce Lee surgiu o Jet Li, e eu percebi que tinha uma profundidade a mais ali nas perguntas, nas questões e no que surgia. Aí sempre teve o background do Kung Fu. E aí, em meados de 1996, eu acabei indo praticar, porque eu tinha condições de pagar. Porque para os meus pais, assim, embora para o meu pai tivesse uma empolgação, para minha mãe era coisa de marginal. Então não era uma coisa não era uma coisa que era bem vista, assim. Né? Porque hoje em dia o que eu percebo, aliás, tá muito linkado com essa questão do autodesenvolvimento, artes marciais, né? Até já ouvi muito assim, vou matricular meu filho no Kung Fu para ele aprender disciplina. Não era essa cultura na época? Não, porque, sei lá, o que saía no jornal ali, assim, era coisa de filme, então era coisa de fantasia. O que saía no jornal ali era coisa de pessoas agressivas. Várias das artes marciais, inclusive, concorriam na época. Então, sei lá, sensacionalismo acaba matando a arte. Eu lembro de, sei lá, minha mãe fala, saiu no jornal que o professor de Kung Fu matou um. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Mas o ponto é, qualquer um pode errar, e não é necessariamente porque é o cara do Kung Fu. Mas não, o pessoal tinha que denegrir de alguma forma aquilo que era estranho para a sociedade. Né? Do tipo, o jogador de futebol ficar bêbado e espancar a mulher em casa não podia aparecer. Né? O jogador, né, do Brasil. Tinha que ser camuflado na época. E aí? Ia aparecer na mídia? Não, você sabe que toda a parte de merchandising, patrocinador, etc., ia ali e encobria. Agora, aquilo que era, né, tipo, mais simples, não tinha a conotação que está hoje. Até porque você também tinha muita gente pirada, focada em fantasia, achando que ia ser o mestre ninja secreto, o Shaolin Ultra Pro. E aí não rola, né? Ainda tem. De monte. Então, para mim, foi o início da jornada em 1996, oficialmente falando, né? Mas perpassando outras artes marciais. No podcast, inclusive, que eu falei da entrevista, eu não falei que eu fiz capoeira. Capoeira foi o primeiro esporte que teve soco e chute que eu pratiquei, assim. Olha só, eu sabia da esgrima, mas não sabia da capoeira. Um ano no segundo colegial. Olha só. Então, é isso. E você? Eu também sempre gostei muito de esportes. Primeiro porque na minha época de criança, assim, né? Eu brincava muito na rua. Tanto onde eu morava quanto na casa que meus pais tinham da praia, assim. Então, eu cresci na rua, basicamente. E assim, na rua é brincadeira, é esporte. Então, pega-pega, é corrida, futebol na rua, queimada e tal. Perto de casa também tinha uma ACM, sabe? A Associação Cristã de Moços.
Que aí eu participava para fazer os esportes, né? Então eu jogava tudo que tinha lá, assim, basquete, futebol. Talvez ao contrário de você, eu gostava dos esportes em grupo, assim. Não porque necessariamente eu era bom ou ruim, mas porque eu gostava do conceito de grupo ali, de pessoas se reunirem para um objetivo em comum, assim. Eu acho isso meio bizarro, assim, o ser humano ele se junta para jogar futebol, assim. Você não vê, tipo assim, cachorro se unindo para jogar um jogo, entendeu? É uma criação muito humana isso, assim, eu acho meio bizarro. Mas eu gostava nesse sentido, entendeu? É um fenômeno ali de as pessoas se juntarem para a realização de um objetivo. Então eu sempre gostei de esporte desde criança, pratiquei praticamente todos, assim, mas eu sempre gostei de luta também. Por causa disso, assim, essa coisa arquetípica, assim, dos desenhos, você queria representar ali como criança um personagem que você se identificava e tal. Então eu também gostava muito disso. E aí, o meu primeiro contato com artes marciais foi fazendo judô, só que eu era muito criança, eu tinha, sei lá, 6 anos. Aí eu entrei, assim, me desenvolvi super rápido, assim, passei a primeira faixa, sei lá, passei a segunda super rápido, e aí, só que no judô, por ser uma arte tradicional japonesa, né, ela é muito mais focada ali na disciplina, outras também, né, mas ele tem muito uma questão de idade também, você não pode só por desenvolvimento técnico passar de faixa, então você tem que ter toda uma questão de maturidade ali e tal, respeito aos mais velhos, então acho que tem muito disso ali no judô. Então chegou um momento que eu não podia passar de faixa por causa da minha idade. Aí eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado. Quer saber? Vou sair do judô. Aí fui jogar futebol. E aí eu joguei futebol, aí depois virou meu esporte principal, assim, o futebol, por muitos anos, assim, até o colegial. Essa eu não sabia. Eu quase cheguei a jogar profissionalmente, cara. Nossa. Eu só não fui porque, na verdade, meus pais não tinham condição de me levar pro treino, era meio longe de casa também, não ia dar certo. Se desse certo, ia ser desisti. Bueno fez gol! Nossa, imagina. Ainda bem que eu fui pra esse caminho. Eu sei também, né? É engraçado, às vezes quando a gente pensa no... esse até é um tema para um outro episódio, né? Quando a gente pensa no que a gente poderia ter sido, a gente sempre pensa no melhor caso, né? Do tipo assim, nossa, se eu tivesse... Eu desisti do futebol. Se eu tivesse ido pro futebol, nossa, eu seria o Neymar. A gente nunca pensa no caso ruim, né? Nossa, se eu tivesse continuado no futebol, seria um cara mediano. A gente não pensa assim. Nunca. A gente gosta de pensar que teria sido o Neymar, né? Mas enfim. Então, aí eu joguei futebol por muito tempo. E aí no terceiro colegial eu falei, preciso estudar mais pra entrar na faculdade e tal. Infelizmente tinha que me encaixar na sociedade. Uhum. Eu falei, vou focar só nos estudos. E aí nesse terceiro colegial eu mudei de escola. E aí era uma escola lá em Osasco. E um amigo meu falou assim, nossa, comecei a fazer Kung Fu aqui do lado e tal. Eu falei, nossa, que interessante. Pô, eu sempre gostei de arte marcial. Falei pra ele que eu tinha praticado judô, mas não conhecia Kung Fu. Eu falei, deixa eu ver como que é. Aí eu fui lá, conheci o pessoal, gostei. Igual você falou, assim, as músicas que tocavam, o pessoal era super legal. E aí me matriculei e comecei em 2007 também, coincidentemente, mas era em Osasco, era em outra unidade da qual você praticava. E aí eu entrei no Kung Fu. Aí virou por muitos anos o meu esporte principal, assim, né? Então foi assim que eu entrei nas artes marciais e todos esses esportes que eu fiz até hoje, assim. E assim a gente tá aqui. Então assim, na verdade o link o César é o nosso mestre, foi inicialmente o nosso mestre, né? Então nós aprendemos com ele e outros professores também. Aí a Karina, depois de alguns anos, se tornou mestre, né? Eu não sou mestre, porque aí depois eu fui para outro esporte, eu fui para escalada. Então, na verdade, hoje, meu esporte principal é a escalada esportiva, né? Escalar na rocha, no ginásio e tal. Mas eu ainda continuo praticando, ainda vou lá na escola, tal, uma vez por semana. Então, foi a coisa que nos uniu. Só que... Não é mestre, mas dá aula. Eu dou então aula. Tem maestria. Mas essa é uma coisa muito bacana, porque eu vejo que no Kung Fu... talvez não é por coincidência, né, que a gente se uniu nesse sentido, porque Kung Fu eu acho que ele já traz essa artes marciais de forma geral, né? Porque por não ser, igual você comentou na sua história, na verdade, por não ser algo em grupo, que tem na escola, é algo que, primeiro, por definição, você já teve que buscar, você já teve que sair do contexto da escola e ir atrás, né?
Segundo, dado que também não é tão mainstream, né? Não é tão todo mundo tem que praticar, é obrigado a praticar, você já entra ali com uma visão diferente do quero me desenvolver. Nem que seja para fazer amigos, nem que seja para melhorar o físico. Então, acho que o esporte, de forma geral, acho que produz o autodesenvolvimento. Mas a arte marcial, eu acho que ele produz mais ainda, porque também tem muito a relação com a mente, né? O autodesenvolvimento da disciplina, dos comportamentos. Fala um pouco sobre isso. Você que é o nosso primeiro mestre de artes marciais. Vamos guardar aí pra galera ficar empolgada quando eu for entrevistado por vocês. Eu vou começar falando das 4 bases. Aí fica só aí, né? Tipo, um micro spoiler aí, né? Mas quando a gente fala das 4 bases, a gente tem o desenvolvimento do físico, que é baseado no desenvolvimento do corpo. Das bases mentais, que a gente tem que pensar sempre na parte de estudo, compreensão, o que a gente está fazendo, foco. Efetivamente, depois disso, a parte de energia, que envolve alimentação, sono, sexualidade, emoções e respiração. E efetivamente depois o que a gente chama de espírito, que é você poder entender não só a sua relação de fé com os veículos de espiritualidade possíveis. Você não tem uma religião, os arquétipos que te movem e depois, muito para além disso, o olhar interno, né, com esse desenvolvimento. Isso é o que a gente chama de 4 bases. Depois tem o que a gente chama de 3 pilares ou 3 premissas. Isso se vincula com o sistema de virtudes que aí eu posso falar que filosoficamente foi desenvolvido dessa forma, né? Mas vamos deixar para a entrevista. Perfeito. Fica aí com... Então, assim, a gente falou como o esporte como sendo um veículo, né? Por onde a pessoa pode se desenvolver. A gente falou também da educação como um lugar, né, onde a pessoa se desenvolve, ela também desperta essa busca. Que outros lugares vocês acham que você pode encontrar busca, né? Encontrar, na verdade, autodesenvolvimento? Deixa eu só falar um pouquinho só da questão do esporte em outro aspecto, né? Que esporte tem aspectos de desenvolvimento não só focados na coletividade, mas numa multiplicidade de coisas, né? Você escala, acho que aqui você nada também, certo? Uhum. Então, todo mundo nada. Se for pensar nos ambientes e nos meios que a gente pode interagir só por aprender um pouquinho, a troca com o meio é fantástica, né? Então, tem uma função que ela também não é só do desenvolvimento do corpo, você falou da mente no Kung Fu, mas a mente, o desenvolvimento de energia vem com outras artes também, embora às vezes não vinculada a uma filosofia. Então, acho que é muito importante só frisar aqui, quem não faz esporte procura algo que gosta, quem não faz atividade física vai procurar. É verdade. Eu sempre ouvi as pessoas às vezes falando, principalmente adulto, né? Porque quando a pessoa tá na escola, ela pratica esporte porque é obrigado. E alguns até também tentam pular ali a aula de educação física, né? Fazia isso, fugia. Mas tudo bem, assim, a criança, assim, acabava fazendo outras atividades, né? Agora, como adulto, a pessoa tá trabalhando e tal, a pessoa começa a vincular atividade física só com ir na academia, né? Tipo, malhar, fazer esteira, bicicleta. E eu acho isso tão triste, de certa forma, porque, assim, tem tantos jeitos de você fazer atividade física, se desenvolvendo. Já falou 15 aqui. Né? Total. Acho que essa parte, assim, física, né? Ela abre muitos leques, né? Porque a gente começa... né? As pessoas buscam... preciso mexer o corpo porque é o que dizem, né? Para saúde e tal. Mas acho que conforme você vai gostando, independente da atividade, né? Você vai criando ali outras conexões, até mentais mesmo, né? Para se superar, para evoluir, para que seja na academia mesmo, né? Então eu pego 10 quilos agora, depois eu vou treinar, né? Conforme você vai vendo os benefícios, você vai sentindo ali o entrosamento, né? Você com a arte ali, seja ela qual for, vai dando uma motivação, assim, um engajamento para a evolução, né? Isso a gente está falando do aspecto físico, mas acho que abre uma porta, né? A sua pergunta era onde mais a gente pode arranjar lugares, né? Para desenvolvimento pessoal. Acho que a própria atividade física, ela abre muitas portas, né? Tem essa questão do físico, mas tem outras metas, enfim, coisas que você vai colocando ali para você mesmo, para se desafiar. E acho que isso vai abrindo outras portas ainda para você se conhecer e, enfim, né, entender por quê. Por que eu, talvez, às vezes eu fico com preguiça de manhã? O que isso quer dizer sobre mim?
né? Às vezes eu vou lá e fico olhando o amiguinho do lado e quero competir com ele, quero ser melhor que ele. O que isso quer dizer sobre mim? Né? Então, acho que a atividade física, enfim, ela abre milhões de possibilidades, né? Acho que uma delas é esse desenvolvimento, o famoso desenvolvimento pessoal. Pensando em outras áreas, até retomando a música, né? Então, você gosta de música. E aí, foi desenvolver a música? Fui cantar. Eu acho que, nesse sentido, assim, eu também gosto muito dessa proposta, né, de evolução. Acho que evoluir em qualquer área que eu esteja ali botando a mão. E aí o canto, ele é uma coisa muito desafiadora, assim, né? É corpo ainda, né? Você ainda mexe com coordenação motor, enfim, né? Conexões neurais e tudo. Mas tem muito uma ligação também de essência, né? Se você não canta com o teu coração, você não canta com corpo e alma ali, a coisa não sai direito, né? Mas, enfim, o desafio, ele vem pela técnica e tudo, né? O que a mente entende é isso. Como que eu posso melhorar isso aqui, essa técnica, não sei o quê. E aí, daí você vai aprofundando para justamente essa conexão, né? Corpo e alma. Como é que eu vou poder expressar isso de uma forma mais profunda que só técnica, né? Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, você falou do cantar. É que você colocou dentro do contexto do autodesenvolvimento como melhorar a sua técnica, se desenvolver no quesito canto. Mas eu acho que em várias atividades da vida, mesmo que a gente esteja buscando algo, a gente tem às vezes um autodesenvolvimento colateral, que a gente às vezes não tinha a intenção mas acaba acontecendo sem querer, né? Por exemplo, você pode estar querendo se desenvolver como cantora de um ponto de vista técnico, se expressar e tal, mas aí às vezes isso te afeta num nível assim de... às vezes você vai ficar com menos vergonha de se apresentar em público, por exemplo. Então às vezes, sei lá, você trabalha, aí você tem que fazer uma apresentação, aí você tem dificuldade de fazer a apresentação, fica nervosa e tal. E às vezes você vai fazer o canto, você não linka inicialmente às vezes uma coisa com a outra. Você, só vou fazer aula de canto. E aí aquilo, depois de anos de prática ou um tempo de prática, melhora uma coisa que você não esperava, que é de repente se sentir mais confortável de estar ali na visão das outras pessoas, e aquilo melhora o seu trabalho. Então isso que eu acho legal também do autodesenvolvimento, que assim, não necessariamente ele precisa ser 100% consciente eu vou fazer o canto para me apresentar melhor. Você pode fazer, pode ser também, né? Mas assim, você tem efeitos colaterais, entendeu? De aprender algo, de se desenvolver em algo, assim. Acho que assim, tudo é uma via de mão dupla, assim, né? Acho que eu comecei com Kung Fu antes, então o Kung Fu me ajudou no canto, né? Então, antes eu comecei a dar aula e tudo, os treinos, claro, acho que os treinos também aumentam muito a autoestima, a gente acaba se sentindo bom em alguma coisa, ou enfim, se pertence a algum grupo, isso acaba reforçando, né? Parte da autoestima até certo ponto. Os campeonatos também, enfim, a gente se coloca de uma outra forma aí para apresentar trabalho de faculdade, enfim, na época, né, era outro esquema. E aí a experiência foi exportada para o canto, né, que no canto, com certeza, eu não teria a mesma desinibição, não que eu seja, uma performer, mas assim, eu poderia ser muito pior, tá muito mais, né, tímida, enfim, retraída ali, se eu não tivesse esse background, né, do Kung Fu e tudo. Então, as coisas, assim, realmente são muito conectadas, né, porque é uma única pessoa, né, é uma pessoa com várias experiências, e essa é a magia, né, a gente conectar tudo que a gente pega ali, tudo que a gente vivencia, assim, e colocar no momento que a gente está vivenciando, né? Aplicar os conhecimentos, enfim, as experiências, e tá ali, né? Então, acho que faz muito sentido, assim. É legal olhar para as coisas de forma interligada, assim. E quando eu perguntei da música, o que eu tinha na mente aqui era que o desenvolvimento artístico é importante pra caramba. E, sim, existem conexões, não só pensando no canto, mas quando eu perguntei, você gosta de música, foi desenvolver? Foi. Só que o que a música te trouxe? Você começou a aprender inglês para valer ouvindo música.
E hoje, quer queira ou quer não, o domínio que você tem de inglês é por conta da música. O despertar, o que tinha ali, uma letra criada. Então, quando você olha para um conteúdo de criação, né, seja uma letra ou uma composição, aquilo está ali entrando, se você está de fato atento e se você está sentindo. E isso é mágico pra caramba. Porque às vezes a gente até tem, né, do tipo, legal, vamos aprender inglês ouvindo música. Mas se a música que está sendo apresentada para você não é o tipo de música que você gosta, não faz sentido. Não toca, né? Não toca. Então, é legal olhar para isso. Agora, eu tenho uma pergunta, mas ela é difícil. Gostamos. Você falou que para filosofar precisa de uma pergunta. Opa. Ó, então essa aqui... A gente tá falando aqui de jeitos, lugares onde a gente pode se autodesenvolver. Mas em nenhum momento a gente falou assim, tá, mas por que precisa se autodesenvolver, assim, né? A gente tá trabalhando sob a premissa de que é importante se autodesenvolver, mas a pergunta é, precisa se autodesenvolver? Todo mundo precisa de uma busca, precisa ser um buscador, a todo tempo tentando ser uma pessoa melhor, ou tá tudo bem, a pessoa não tá buscando se desenvolver? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu nem gosto de falar de visão, nem de opinião. A questão é interessante pra caramba porque se você olhar para a falta que a gente tem hoje de descobrir o que está dentro e não o que está fora, talvez consiga ser uma boa, né, a gente consegue achar um bom viés para responder sua pergunta. Se autodesenvolver necessita de um parâmetro de olhar para si, se você não olha para si, você aprende o quê? Porque é inevitável, a gente vai aprender algo, a gente vai consumir algo, a gente vai copiar algo. Acho que aí a gente pode trazer um chavão, né, que está na moda hoje, que é o propósito, né? Qual que é o propósito? Qual que é o meu propósito de vida? E eu acho que, assim, ele, na minha visão, né, acaba sendo bem chato, assim, porque o propósito da vida não tem uma missão. A missão de vida pode até ser, né? Mas o propósito da vida, ele é o mesmo para todos, né? A gente está aqui para justamente evoluir de outras formas, não só nessas formas que a gente está falando, né? Evoluir no esporte, evoluir no inglês, na música, enfim. A evolução, a busca, né? O que gera, o que faz a gente mover e fazer as coisas, o que faz a gente até gostar da evolução nesses termos que a gente falou, mais mundanos, justamente esse chamado, né? Vou colocar o chamado da alma, para a gente atingir outras esferas, assim, de autoconhecimento, de união com a gente mesmo, né? A gente saber quem a gente é verdadeiramente. Não só, como é que foi minha história, enfim, né? O que meus pais têm influência na minha vida atual. Não só nesse sentido, né? Conhecer a si mesmo de uma forma que é indescritível, é difícil da gente colocar em palavras. E esse, ao meu ver, né? Podem ter pessoas que têm outras opiniões, mas, ao meu ver, essa é meio que o propósito da vida, né? E acho que isso motiva a gente a fazer o que a gente faz, enfim, vai dando dicas, né? Vai por aqui, que tal? Caiu o Kung Fu ali, tua amiga apareceu, falou, né? Vai aqui. E aí, assim, por mais absurdo, X, que pareça as coisas, assim, no final, né? Depois de um tempo, a gente olha para trás, as coisas se conectam e tudo faz sentido, né? Então, acho que vai por aí, assim. Eu acho interessante. É que eu fiz a pergunta justamente porque, assim como você falou, né, hoje em dia se fala muito de propósito e tal, e é preciso tomar cuidado com a positividade tóxica, né? Então, até quando a gente fala de autodesenvolvimento, eu quis colocar como uma provocação de tipo assim... Também eu não tô vendendo para ninguém a ideia de que não, você precisa se desenvolver, você precisa aprender inglês, você precisa fazer não sei o quê, você precisa fazer esporte, você precisa... Ser produtivo. Exato, porque não é com essa carga que eu vejo, pelo menos, autodesenvolvimento, né? Uhum. Eu acho que talvez vai mais na linha que você falou, o autodesenvolvimento, ele é quase como uma consequência do autoconhecimento, né? Quando você começa a olhar para você mesmo, você começa a se desenvolver porque aflora o que você gosta, o que você
quer fazer, porque senão vira um autodesenvolvimento que na verdade alguém está te impondo, né? Você precisa ser bom no esporte, você precisa ser bom em matemática. Aí tudo bem, você está se desenvolvendo na matemática, mas a troco de quê? Só para se encaixar na sociedade, para passar na prova? Tá bom, em alguns momentos, igual você falou, é preciso você aprender um mínimo ali de matemática para você passar de ano, para você entrar numa faculdade, mas em que ponto que isso vira a chavinha para desenvolver o que você quer mesmo, né? E respondendo de forma simplista, né? Precisa se autodesenvolver? Precisar, não precisa, mas seria um desperdício. Seria um desperdício. Você tem capacidades, habilidades, e você pode não só descobrir coisas sobre você, e a partir do momento que você descobre, você pode partilhar. Isso pode inspirar outras pessoas, e essa ideia, né, de inspirar e de ter algo que é mais coletivo, quer queira ou quer não, que faz a gente ser humano, né? Então, várias são as possibilidades que a gente tem hoje em dia, e eu sinto um pouco, né, que a modernidade ela traz para a gente vários benefícios, vários confortos, né? É muito mágico você poder falar com alguém que está do outro lado, né, do mundo, ou que está aqui, né? A gente está atrás das câmeras aqui e a gente nem sabe aonde a gente vai chegar, quem a gente vai atingir. Mas, na contramão disso, é uma pena você não conseguir sentar em volta de uma fogueira ou na beira de um rio, ou narrar, nós três mergulhamos e, sabendo nadar, a gente explorou, né, um pouco, né, sei lá, uma reserva de coral ali ou qualquer coisa assim, e vimos coisas que alguém que não sabe nadar não vai ver, então não vai ter isso. Então, para mim é um baita de um desperdício. Então, aprender algumas coisas que são básicas para se virar, né, e trocar com o humano é super legal. E tem coisas que a gente não faz, mas seria super esplêndido ouvir e ver a paixão que a pessoa tem e partilhar, ou simplesmente estar ali, experimentar uma vez, mesmo que você não queira continuar desenvolvendo. Isso que você falou também eu acho bem relevante, da partilha, né? E a gente usou vários termos hoje aqui, né? Autodesenvolvimento, busca, filosofia, né? Autoconhecimento. Quando eu percebo que cada um tem o seu caminho, mas quando os caminhos se cruzam ali, é muito bacana, porque você você se apoia no outro ali, quando você vê que o outro também está em busca de algo, mesmo que seja coisas diferentes. Quando é parecido, você se ajuda, né? Mas só de ver alguém que está buscando algo completamente diferente de você, mas ele te conta isso, te inspira, né? Então, tipo assim, eu posso te contar de uma montanha que eu escalei, beleza, não necessariamente você vai escalar, mas acho que isso traz uma inspiração, assim, né? Ou coisas em grupo também, né? Nós seres humanos somos seres muito sociáveis, né? Eu mesma acho que nem sabia que eu era tão sociável assim, graças ao meu processo terapêutico, assim, eu fui me descobrindo, né? Eu sempre me considerei uma pessoa antissocial, né? Mas acho que depois também do processo de autoconhecimento, a gente acaba descobrindo coisas sobre a gente que, né? São incríveis, assim, e que fazem muito sentido. Eu acho que a partilha, né? Ela faz a gente tanto se sentir parte de algo, né? E pertencer, traz, então, um aconchego, assim, né? Pro coração. E faz a gente crescer também, né? Inspira, enfim, a gente tem trocas e acho que é assim, não tem como, né? Não tem como fugir disso. Somos espelhos uns dos outros, né? Então eu vou aprender muito sobre mim partilhando com os outros, né? E vice-versa. Os outros partilhando, eles aprendem sobre eles mesmos e, enfim, acho que é uma grande troca, né? E assim caminha a humanidade. De uma forma extremamente positiva, até porque quanto mais a gente se melhora, mais a gente inspira, né? Seja dentro do próprio eixo familiar, seja com o eixo de convívio, trabalho. É notório quando a gente se melhora, né? Então, tem características que a gente às vezes não percebe, seja buscando, né, uma filosofia de vida, terapia, seja entrando na arte, seja buscando um esporte, inevitavelmente a gente muda. E quando a gente muda, isso fica notório para quem tem o hábito de ver a gente sem fazer aquilo que a gente fazia anteriormente. E essa mudança, às vezes, inspira novas pessoas, né? Uma mudança qualquer. Seja na sua maneira de agir, seja no seu corpo, seja na maneira de você se colocar. Então, assim, inevitavelmente, é contagiante, né?
Infelizmente, positiva e negativamente falando também. Quando falta consciência nas coisas que elas são feitas, né? Falando de arte marcial, por exemplo, o mundo das lutas, né? É um exemplo de má conduta que existe, por exemplo, é quando as pessoas vão para o mundo dos campeonatos e entra o mecanismo de venda. Então, por exemplo, as lutas de MMA em grandes corporações. Você tem que vender a luta e você puxa aquelas intrigas e as brigas que as pessoas fazem, que na sua grande maioria são encenações, e um monte de gente passa a copiar isso, achando que isso é a essência da arte marcial. O disputar, o ganhar do outro, etc. Então, na minha visão, isso não é nada positivo, e ao contrário do que é a proposta de uma arte marcial, né, se desvirtua. Então, tem um lado negativo dessas situações também. Então, de novo, eu puxo aqui que é importante a gente falar, e aí? A raiz das coisas, né, precisa ser questionada para a gente poder entender, né, o que é, da onde vem e por que alguns mecanismos, principalmente midiáticos, acabam usando algumas fórmulas aí e afastam as pessoas desse partilhar. E ao contrário, né, incitam ou instigam o conflito, né, de maneira negativa. E eu diria que essa história do partilhar, pelo menos para mim, um dos grandes prazeres é partilhar conhecimento, assim, né? Não só pelo prazer de você ver a pessoa aplicando aquele conhecimento e melhorando a vida dela, mas eu também, quando eu aprendo algo, eu também quero contar para outras pessoas, porque aquilo para mim foi tão transformador, foi tão prazeroso, que dá vontade, assim, do tipo, vem ver isso aqui que eu aprendi. O Kung Fu foi muito assim, para dar um exemplo prático, assim. Quando você começa a fazer, você quer mostrar para todo mundo, é mó legal, vai lá, tem bastão, você faz com bastão, entendeu? Tipo, você compartilhar não só para que a pessoa aprenda aquilo, mas você compartilhar a sua alegria também de fazer aquilo e se desenvolver. Que aí, embora você falou, tem o outro lado o contrário, né? Você compartilhar a sua raiva, seja lá o sentimento ruim que for, né? Mas a partilha eu acho que faz parte, né, desse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É essencial, é essencial. É assim que a gente aprende, né? Não tem como a gente evoluir sem ter o outro ali, né? A gente nem estaria aqui se não tivesse outras pessoas, né? Acho que essa é a questão. Sem pai e mãe, sem ancestralidade, enfim. Dá pra gente brisar bastante nesse quesito, né? Mas acho que, pensando, né, resumindo, pensando em pessoas e partilha, assim, acho que é essencial para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Para se desenvolver, para estar saudável, né? Se a gente se isola muito, também nem tanto mar, nem tanto terra, né? Não dá para ficar... A bateria social, ela não é infinita, mas também, se você ficar isolado, você também não consegue, né, viver tão bem, né? Agora, a gente falou muito falando das nossas histórias, assim, né? Do passado, né? Das nossas buscas que nos trouxeram até aqui, assim. Mas se fosse para falar do presente ou até do futuro, assim... Se vocês puderem compartilhar, tem alguma busca que vocês têm hoje, ou algo que vocês estão se desenvolvendo, algo que vocês estão fazendo, não sei, que vocês, né, queiram compartilhar? Pensar no futuro é complicado. A gente partilhou o passado, mas assim, né, prever o futuro é complicado. Tem uma frase que você falou ontem. O amanhã não existe. Já viu o amanhã? Não. Então tá nessa essência, né? Se a gente não viu o amanhã, ele não existe. Então pode acontecer de eu tombar caído aqui agora, né? Então nesse sentido não, mas existe uma coisa que dentro do budismo tibetano, que é algo que a gente vai acabar falando inevitavelmente em algum momento, a gente chama de liberação ou de realização, né? Liberação seria ficar livre do sofrimento no seu corpo e a realização é ficar livre do sofrimento na mente. Vulgo iluminação, que não é bem o termo correto dentro da tradição, né? Mas vulgo iluminação. E falando de um conceito onde você possa viver de forma feliz, focar no presente seria a solução. Então, o treinamento, né, proposto nesse sentido é viver o presente para inevitavelmente ser livre.
E, basicamente falando, se tem algo que eu estou estudando hoje, são veículos para isso. Então, né, meditação e estudos, né, um pouquinho mais voltados para o que é chamado de realização ou efetivamente, né, de liberação. Então, não vou nem dizer que é um hobby, vou dizer que assim é o foco principal, independente de futuro, né? Porque inevitavelmente é o que a gente meio que entende como a inevitabilidade dessa evolução, né? Mas aí a gente precisa falar de várias coisas, do tipo, a gente aqui precisa falar de dualidade para chegar nisso. E aí, sei lá, é um episódio para... que na verdade é um tema para muitos episódios, né? Mas assim, só para dizer um pouco na pegada aqui, que a principal do momento seria essa, assim. Então, os estudos estão... mais presente. Exato. Né? Em todos os aspectos possíveis, assim. E estar observando realmente cada momento, cada detalhe. Inclusive, um excelente veículo para redução de ansiedade cotidiana. Né? Então... eu também estou praticando isso, né? A meditação, enfim, acho que isso é uma etapa do autoconhecimento, né? Uma segunda etapa, assim, você acaba que você esgota, chega uma hora que você esgota o tal do autoconhecimento, ou você chega em algum, não que você esgote, né? Mas você chega num patamar que você talvez fique vendo mais do mesmo. Então, você precisa ir para outras esferas, né? Você precisa aprofundar. E acho que a meditação é um veículo essencial, assim, não tem um dia agora que eu não faça, né? Acho que não tem como, assim, no meu momento atual, não sobrevivo sem meditação, porque é o que traz ali um centramento, uma calma, né? Para você poder ter energia para fazer tudo que você tem que fazer. E, lógico, não é só aqueles 15 minutos. Vou fazer mindfulness, vou ficar lá 15 minutos e depois vou para a vida e xingo no trânsito, né? A ideia não é essa, né? A ideia é você estar com a mente ali atenta, né? Para o que você está pensando, o que você está sentindo, o que está acontecendo ao seu redor e como você lida com isso, né? Então, acho que esse é um passo para além, né? Do autoconhecimento convencional que a gente está falando, né? E isso acho que é essencial e é de fato para onde caminhamos, né? Para onde caminharemos, acho que em termos de humanidade, né? Falando um pouco do futuro, apesar do amanhã não existir, mas acho que vai por aí, assim. Mas e você, como é que você está aí? Olha, é curioso que vocês falaram sobre essa questão do futuro não existir e no final das contas, o foco de vocês é em estar mais presente, né? Mas antes de fazer a pergunta, para mim, né, nas minhas buscas atuais, acaba linkando com isso, meio que não tinha planejado falar disso, mas eu tenho estudado muito assim minimalismo e um outro conceito também que de um livro que chama Essencialismo, que no final das contas é você tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa visão assim, do que realmente importa, que no final das contas é sempre o momento presente. Então é como se fosse assim, você precisa tirar o barulho para poder sentar numa mesa de jantar e jantar olhando para a pessoa que está na sua frente, conversando, partilhando aquele momento, porque no final das contas é só isso que você tem. E aí com isso, com movimentos minimalistas e essencialistas, você encontra o que você quer fazer da sua vida, o que você quer viver. Você quer ficar mexendo no Instagram, vendo coisa, ou você quer estar presente ali? Assim, tá tudo bem também você olhar o Instagram, no sentido, ou seja, tem como você olhar de um jeito essencialista. Por exemplo, eu quero agora, tudo bem, eu tenho amigos com os quais eu não consigo ter contato físico, então eu vou usar agora esse momento intencionalmente para entrar em contato, mandar mensagem para pessoas com quem eu não consigo ter contato físico. Então você está ali com a intenção de socializar. Aí você usa esse momento presente para falar assim, vou mandar aqui uma mensagem. Tudo bem. Aí você usa o Instagram como ferramenta. O problema é quando você está ali, por exemplo, jantando com uma pessoa na sua frente e você está no celular
se desconectando do presente para tentar se conectar num outro presente, entendeu? Então essa busca é o que eu tenho mais praticado, assim, de encontrar o que é mais essencial naquele instante, assim, de o que vai me trazer mais prazer e mais realização no momento presente. E aí tudo bem, isso pode expandir para, tá bom, em um ano, o que eu quero realizar esse um ano? Aí às vezes eu acabo pensando um pouco no futuro, mas em última instância é sempre assim, o que eu quero fazer nesse momento? O que vai me fazer mais feliz hoje? É assistir um filme quando chegar em casa ou é ir, sei lá, jantar, entendeu? Quando a gente fala assim, né, do futuro e traz essa abordagem, não é para a gente não fazer planejamento, não é para a gente não ter meta, não é isso, né? A questão é que colocar a expectativa demais no futuro faz com que a gente, inclusive, se paralise. A mente, ela ganha muito poder numa intenção e, às vezes, a gente não consegue nem ir para a ação, né? E aí, acho que o que a gente não quer é perder o foco, né? Literalmente, de que, né, viver presente em cada etapa vai facilitar esses acessos no futuro, se o futuro, de fato, mudar. A gente lidar com o conceito de impermanência, que é outro conceito no qual, inevitavelmente, a filosofia do budismo é uma das melhores para olhar, né? Impermanência, você já diminui o sofrimento, né? Justamente em cima disso. E essencialismo e minimalismo são braços interessantes para a gente, né, criar conversa aqui. A gente também já leu algumas coisas sobre. E, inevitavelmente, assim, volto no que eu tinha colocado aqui em olhar para os sistemas tribais da antiguidade. Você tinha pouco, só que a evolução era enorme. Um xamã dentro de uma tribo, um pajé dentro de uma tribo, não tinha uma função só. Ele era integral. Mas o que você tinha para fazer, né, nesses sistemas tribais que funcionavam antes deles serem corrompidos ou você ter vários fatores de colonização ou interseções culturais que acabaram esmagando aquele meio de vida? O que você tinha? Integração com a natureza, familiaridade, ritos de passagem e, inevitavelmente, minimalismo e essencialismo estavam presentes sem você precisar falar disso. Você senta e conversa numa roda de fogueira enquanto você está partilhando uma história que vai servir para uma geração inteira se inspirar. Ganhar coragem, né? Aprender, e assim cada um vai ouvindo e vai narrando uma história e automaticamente você está comendo e está partilhando e você está presente. Você não está com pressa de ir olhar o seu celular porque não existia. Você não está com pressa de assistir o seriado porque não existia. Você não está distraído com o videogame. Você pode até estar com a mente não muito presente, mas a partir do momento que você é fisgado e aquilo é um momento especial, porque está quebrando sua rotina, só que a rotina está sendo partilhada como uma façanha, você humanizou, né? Isso é muito legal. E essa coisa do estar presente, né? Hoje em dia, todas as coisas competem pela nossa atenção, né? Então é difícil se separar. Se separar não, mas assim, se blindar um pouco de entender o que essas coisas estão querendo a nossa atenção. Saber usar na hora certa, né? Exato, tipo, planejar o futuro, que é importante, só que com atenção plena, né? Você tá ali, beleza, vou fazer aqui um sketch, vou fazer um planejamento, mas sem a expectativa de que aquilo tem que ser estritamente daquele jeito. Se não for daquele jeito, eu vou, sabe, eu surto. Tipo, gravar o podcast sem teu nome ainda. Já me veio o nome aqui, mas ó, tá aqui em segredo. E tem outra coisa legal falando nisso, né? Que a gente fez, né, 2 encontros antes de vir para cá só, né? Com uma ideia que, na verdade, não era o podcast inicialmente, mas era fazer algo em conjunto, e depois a gente fez um brainstorm e estamos aqui. Então, quer dizer, foi um micro planejamento, e o mais legal foi a gente tomar café junto e, né, fazer isso. A gente, inclusive, se arrependeu de não ter gravado. Verdade. Basicamente falando. Então, é um pouco isso, né? É algo que é mais orgânico e isso faz bem pro espírito, né? Tipo, tem várias adaptações que tiveram a ser feitas, do tipo, não tem um brilhantismo ou um setup que seja assim ou etc, mas tá funcionando. Se tá funcionando e todo mundo tá curtindo, é o que mais importa, né?
E se tivesse que fazer, então, uma espécie de síntese do que a gente falou aqui hoje, ou do que vocês acreditam que as pessoas podem ter em termos de autodesenvolvimento, assim, o que a gente poderia deixar de uma mensagem, assim, a respeito desse tema? Acho que buscar autoinvestigação. Acho que essa é a deixa, assim, né? Autoinvestigação, seja em terapia, seja você com você mesmo. Acho que esse é o mais importante, né? Acho que você conhecer a tua essência, seja ela mais mental, para depois ir aprofundando ou não, enfim. Acho que isso é essencial, né? Pra gente poder ser mais feliz, né? Ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila, assim. E aos poucos a gente vai lapidando, né? Lapidando. Autoinvestigação. Boa. Parar só de copiar, né? Copiar padrão, copiar o que os outros falam, achar que é assim, se comparar, né? Com a mídia, com o pai, com a mãe, com quem você acha que é melhor, e fazer um mergulho mais interno, né? E quando eu falo mergulho mais interno, para não ficar subjetivo, é assim, né? Então, assim, olha, tipo, o que pulsou, o que chamou a atenção, o que te gerou um mínimo de felicidade ali? Que também não é só o estímulo externo, né? Do tipo, legal, vou ficar feliz, né, o tempo inteiro, assim, 5 horas assistindo série ou, né, sentado jogando videogame. Beleza, mas e depois? Você não vai ficar com fome? Você não vai, né, ter um despertar para nada? E por trás do videogame, por trás da série, o que está pulsando? Qual é o tipo de coisa que você está vendo? Quais são os arquétipos que te alimentam? Então, procura olhar para isso e olha, fala assim, então você falou, né? Você gostava da parte de luta. Eu também não podia ver série onde tinha um guerreiro, um maluco com espada e tal. Pô, que da hora, fui fazer esgrima. Então, saí do mundo que estava ali, né? Da série, do desenho, do anime, do videogame e, pus em prática. Experimentei e funcionou para mim. Então, cara, vai experimentar. Ouve internamente o que está pulsando, filtra o que... cara, li Game of Thrones inteiro, Senhor dos Anéis inteiro, adorei aquilo. Então, se aproxima dessa realidade, né, mas de forma prática, para saber o que sua essência está querendo. E aí vai ficar mais fácil de você falar, opa, isso aqui tem afinidade com a minha essência. E o que isso quer dizer sobre mim a partir do momento que eu comecei esse desenvolvimento? Então, se tem uma dica, seria essa. Boa. Eu diria que tentar separar o autodesenvolvimento verdadeiro do autodesenvolvimento puramente mercadológico, assim, ou puramente assim, por inércia, sabe? Então vamos supor, vou tentar usar uma analogia aqui de trabalho. Você trabalha com uma coisa que, beleza, ela te sustenta, né? Não é algo horrível, algo que te traz tristeza, é um trabalho normal, vamos colocar desse jeito. Tudo bem, você pode se desenvolver ali, você vai conseguir se desenvolver. Qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, mesmo que a gente não ame aquilo, a gente vai ser bom naquilo. Então eu também não sou daqueles que acham que assim, faça o que você ama e você nunca mais trabalhará. Eu acho que isso também entra um pouco na positividade tóxica. Eu acho que assim, qualquer trabalho que você se colocar para fazer, você vai melhorar. Pode ser qualquer coisa, desde que você fala assim, lavar louça. Você, com anos de prática, você vai ser um melhor lavador de louça. Mesmo que você não... Nossa, que prazer lavar louça. Só que, para várias coisas da vida, eu acho que quando você encontra, igual vocês falaram, a sua essência, o que vem do coração, o coração ele funciona quase como se fosse uma alavanca no autodesenvolvimento. Ou seja, quando você encontra aquilo que você ama, aquilo que você gosta, você alavanca por muitas vezes a sua velocidade, o seu poder de se desenvolver naquilo. Então, assim, talvez você deu o exemplo dos esportes em conjunto. Se você treinasse futebol lá, você ia se desenvolver, com certeza. Se eu tivesse tido fundamentos, não tenho dúvida. Só que depois que você encontrou que você gostava muito, que tinha um coração, aí o seu desenvolvimento foi exponencial. Então, eu diria assim... Talvez a maior dica é encontrar o que você realmente gosta, porque aí o autodesenvolvimento, que a gente falou aqui de várias formas, eu acho que ele vem quase que natural, sabe? Então, pessoal, se vocês gostam desses temas,
filosofia, autodesenvolvimento, mente humana e vários outros assuntos que a gente comentou aqui hoje. Se inscrevam no canal, que a gente vai trazer muitos conteúdos interessantes em vários formatos, bate-papos, entrevistas, tanto bate-papos assim livres, quanto bate-papos em temas mais específicos. Mas se você gosta, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e vamos transformar esse projeto que hoje está nascendo em algo que a gente possa partilhar o nosso conhecimento, a nossa jornada. E se vocês quiserem saber mais sobre cada um de nós aqui, as redes sociais, vão estar todos os links aqui na descrição e é só entrar em contato. E é isso. Isso aí. Perfeito. Tamo junto. Valeu, pessoal. Gratidão.